Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, ou Gabs Serione, trabalho na Redis como arquiteto de soluções sênior, sou responsável pelo Brasil e algumas coisas no Latam também. E hoje a gente vai ver um serviço da Redis gerenciado, que está rodando no Redis Cloud, muito simples, chamado LangCache, que é basicamente uma API que nasceu com o intuito de ser usada para cache semântico. O que significa isso, né, pessoal? Eu posso usar o Redis por baixo do capô, como um banco de documentos, um banco de memória mesmo ali, né, de vetores, e a partir disso eu posso fazer uma série de coisas relacionadas a gateways semânticos ou roteamentos inteligentes por semântica, mas aqui a gente vai focar mais na parte de RAG, Long Term Memory, Short Term Memory e o que ele brilha aqui hoje, que é o LangCache como uma ferramenta de cache semântico dentro da sua stack de agentes de AI, agentic workflows e etc. Para que, por exemplo, se uma pessoa pergunte de um lado o que é aprendizado de máquina, e a outra, depois, em uma outra sessão da mesma business unit, da mesma organização, pergunta o que é machine learning, isso semanticamente é igual. Você não precisa ir lá gastar tokens novamente na sua API do OpenAI, do Anthropic, enfim, porque essa resposta já vai estar cacheada no Redis com todo um contexto semântico de atributos para que você fale, esse shard de memória vai enriquecer o context window de um prompt, né? Ou ele vai ser usado como resposta, como um FAQ, como um KB, ao invés de eu ir no token, no LLM gastar tokens, eu respondo do Redis de maneira ali ultra rápida, né? Na casa de 1 milissegundo ou menos, né? Então a ideia por trás disso é que você não precisa construir sua lógica de vetorização sozinho, seu banco, seu Redis. É muito fácil fazer isso, tá, galera? Vocês vão entender que basicamente é um documento JSON, um hash que tem um campo de embedding. É um negócio muito simples de usar o Redis como um banco de vetor, mas essa API, né, esse serviço gerenciado da Redis, ele torna isso até mais simples, né? Então hoje o que a gente vai ver na jornada é basicamente um sistema de RAG ali que ele vai entender a conversa entre duas pessoas que são da mesma empresa, mas têm contextos diferentes de organização ali, né? Então, basicamente, a ideia do LangCache, galera, esse diagrama aqui está na documentação oficial, né? É basicamente assim, ó, o usuário começa com um prompt, num chatbot da vida, alguma coisa do tipo, e a gente vai lá primeiro procurar, né, na API do LangCache, ou, obviamente eu estou usando uma SDK, tá, galera? Pode ser em Python, em Java, tem outras, não precisa chamar a API diretamente, tá? A própria SDK vai fazer isso. E aí você tem a primeira tentativa, né, o famoso cache hit, mas aqui não é um cache hit textual, né? Ele é um cache hit semântico. Então eu preciso pegar o prompt do cliente, passar para um modelo de embedding, vetorização, ele vai extrair a semântica por trás daquele prompt do cliente, e aí vai fazer uma query no Redis como banco de vetor. Se devolveu, ótimo, né? 5 aqui, né? Já está no 5. Ele vai lá e devolve um prompt, uma resposta para o cara ali bem rápido, talvez usando um modelo mais baratinho, né? Se você for ver. E aí você vai usar o Redis para configurações de metadados aqui, a gente vai entender o que são os atributos, né? Para poder filtrar esses shards, esses fragmentos de memória pelo contexto da companhia, por uma área específica, enfim. Mas a ideia aqui é a gente não ficar se matando no diagrama, porque vai ficar mais legal de ver isso com eu com as mãos, né, e vocês com os olhos aí na demo, tá, pessoal? Mas vai ser bem simples, né? Então, só para mostrar a carinha desse treco aqui, eu abri para vocês o Redis Cloud Console, né, que é a nossa UI ali do Redis. E aí, quem que é esse bicho novo chamado LangCache que está aqui, tá, pessoal? Vou clicar aqui, ó. Eu tenho um que eu criei aqui embaixo, ó, para o evento que vai ter em breve. Então, basicamente, a gente vai estar com o serviço gerenciado do LangCache, e quando a gente cria esse cara aqui, basicamente ele vai passar uma chave de API para mim e qual que é o ID desse cache, e qual que é o banco que ele vai usar por baixo do capô para fazer o banco de vetor, né? Então é um Redis que está rodando aqui no Redis Cloud também, tá? É tudo integrado, pessoal. Aqui são configurações que, obviamente, elas podem passar por um sistema de overriding, né? Você pode sobrescrever elas em runtime, mas aqui é um painel de variáveis, né? Então, estou falando que o threshold default de similaridade, né, para o vector similarity vai ser 85. Não é um KNN nesse caso, né? Eu estou fazendo por VSS direto. Eu acho que eu estou usando o ângulo do cosseno ou distância euclidiana aqui. Eu vou ver no código se eu consigo mostrar, tá, pessoal? Um TTL da memória, caso você não passe, se eu quiser um default. E o modelo de embed que a gente está usando, eu estava usando da OpenAI antes, mas agora eu vou usar o do Redis mesmo para valorizar que as coisas são feitas em casa, né, galera? A gente tem um modelo de embedding muito bom e eu vou acabar usando ele. E aqui os atributos, tá, pessoal? O que são esses atributos? São os metadados que eu quero que tenha no fragmento de memória. Eu posso ter uma memória que seja para a companhia inteira, uma memória que seja para uma business unit da companhia, ou business units de várias companhias, né? Não é necessariamente um alinhamento, né? Isso aqui são atributos para a gente filtrar, ou uma pessoa específica que vai ter uma memória só para ela, né?
E aqui alguns painéis que eu posso chamar pela API também, nada muito difícil, tá, pessoal? É um negócio bem trivial aqui, tá? Então vamos lá ver o código do que seria a coisa mais simples possível de usar o Langcache. Eu vou chamar o PyCharm aqui do lado rapidinho, galera. E eu tenho uma aplicação muito simples aqui que ela está fazendo o que seria o cache semântico mais básico, né? Então eu vou pegar as variáveis importantes aqui, né, por variável de ambiente. Então a API key do Langcache, o ID dele e a URL que agora a gente está no GCP. Isso aqui não vai ser importante para vocês, tá, galera? É só porque a gente está em Public Preview. E as chaves do OpenAI, né? Aí você vai ver que às vezes, se é um gringo dando essa mesma demo que eu criei aqui, ele vai usar Anthropic, mas aqui no Brasil a gente acaba usando o API key da OpenAI normalmente, né? Então, galera, a lógica é muito simples. Nem vou me atentar muito aqui, isso aqui é o chat completions do próprio API, né, da SDK da OpenAI. Então aqui eu estou fazendo quando eu vou mandar para o LLM, eu estou usando o modelo caro aqui, inclusive, eu deveria estar usando o mini, estou usando um modelo normal. Mas não tem problema, é só para demonstrar mesmo, né? Vou gastar pouquinhos tokens aí hoje, ainda mais que o Langcache me ajuda, né? Então qual que é a ideia, galera? Da lógica simples, né? A gente vai tentar perguntar para o cliente alguma coisa, né? Ask something, fazer um prompt para ele, né? E aí a gente vai ver se o search vai funcionar com a query que ele foi passado. É basicamente isso, não tem mais nada para fazer. E aí aquilo que vai acontecer por baixo do capô. A gente vai vetorizar esse prompt, vai fazer uma query de vector similarity e vai trazer a memória de volta para você. Aqui não tem nenhum filtro de atributo, nenhum contexto de memória longa, eu não estou fazendo context engineering aqui por enquanto. Esse é um código main bem simples, só para a gente saber, pô, cara, ele deu cache hit ou deu cache miss, né? E aí devolve do Langcache ou vai lá para o LLM reprocessar, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui numa sessão, né, e perguntar o que é aprendizado de máquina, esse cara, ele não vai estar no Redis ainda. Então ele vai dar um cache miss, né? O Langcache não encontrou. Então ele vai fazer uma chamada para um modelo caro, e aqui eu dei uma viajada, eu não precisava. E aí aqui ele vai falar para mim que a chamada do OpenAI demorou 8 segundos quase, e a do Cache Search demorou 8,51 milissegundos, né? Isso aqui tá alto, tá, pessoal? Dá para baixar muito. Tem a ver com o meu código, com o que eu tô colocando de perf counter aqui, tá? Mas foi feita essa pergunta. Se vocês forem ver no Redis, ó, eu vou abrir aqui do lado direito rapidinho, vai ter uma memória nova dentro desse índice do Langcache aqui, ó. Um fragmento de memória, ó que legal. Nesse caso, aqui ó, aprendizado de máquina, né? E aí eu tenho a resposta e o prompt contendo o sentido semântico, né? Em vetor aqui, né? Em embedding, né? Estou usando hash, por isso que fica visualmente assim. Se fosse um JSON, vocês iam ver realmente um array de números, né? Contendo todas as dimensões desse vetor, que está capturando a ideia por trás desse prompt, né? E aí eu posso deixar isso aqui guardado com TTL ou não, decidir não colocar um TTL, e aí o dado ficou aqui, tá, galera? E aí, por exemplo, se outra pessoa perguntar o que é... Ops, meu teclado está divertido hoje. Machine Learning, ele vai ter que dar um cache hit, né? Porque a pergunta é semanticamente igual, o que é aprendizado de máquina, só está em outra língua, e a gente devolve daqui, né? Então, eu poderia vir aqui muito bem e falar nada que te interesse. E aí eu salvo algo assim. Eu escrevi direito? Nada que te interesse, beleza. E eu preciso perguntar aqui de novo o que é Machine Learning. Ele vai responder nada que lhe interesse, entendeu? A ideia é que você consiga usar essas memórias ali por quanto tempo você precisar, tá? Mas essa demo é bem boba, galera. Eu tenho algo um pouquinho mais complexo aqui para mostrar para vocês. Ela foi feita em Gradle, né? Ela tá toda aqui o código também no repositório, vocês vão ter acesso, tá? E aí é o Gradle que codou essa UI aqui, né? Basicamente, a parte de UI aqui, eu não gosto muito de JavaScript, nem CSS, nem HTML, não sou nada de front-end, né? Então, o Gradle eu acabei deixando no main mesmo, não tem problema, é uma demo, né, galera? Vamos ser honestos. Menos é mais, né? E ela é bem simples de usar, tá? Vamos entender agora que raio que é essa demo que eu tô te falando. Eu vou abrir o Google Chrome, galera, agora. E a gente vai olhar a minha demo aqui, ó. Deixa eu colocar a senha, que é uma variável de ambiente, tá? Essa senha, vocês podem rodar aí do jeito que vocês quiserem. E aí, bem-vindos à minha demo agora, que é um pouquinho mais complexa sobre cache semântico, que ele vai entender o contexto por empresa, por business unit ou por pessoa, né? Então, essa demo ela vai mostrar como o Langcache guarda essas respostas neutras dos LLMs e utiliza para cada escopo. Uma memória que pode ser compartilhada para a empresa inteira, para uma business unit ou para uma pessoa só, não é uma memória individual. E aí vamos entender agora aqui a parte do painel. Aqui basicamente a única coisa que interessa, galera, é o isolamento. A gente vai começar aqui, né? Uma pessoa de uma business unit, uma companhia, ou seja, é uma memória individual. Tudo bem?
E aí aqui descendo, galera, ó, a gente vai ter um painel de economia, alguma coisa ali só pra gente entender proporcionalidade, né, de cost saving, né. Então imagina que a gente tem dois chats. Desculpa pelo barulho de novo, tá, galera? Porque faz bastante barulho de moto. Quem mora em São Paulo sabe. A gente tem uma companhia chamada Reds Labs, uma business unit chamada Engenharia de Software e uma pessoa, Gabriel. E aqui do lado eu tenho o meu chefe, o Diego do financeiro, Reds Labs. Na verdade o Diego é um programador, um contribuidor de débil, né? Mas só para zoar ele eu vou deixar ele no financeiro aqui. Então, pessoal, começando a ideia, o que eu vou falar para esse chat primeiro aqui, né? Eu vou falar que minha função é engenheiro de software. E aqui do outro lado eu vou falar que eu sou um analista financeiro. Nesse caso, eu optei pelo meu código a não fazer... Quando o cara fala que a função dele é alguma coisa, eu entendo a semântica por trás disso e eu entendo que isso é um fato. Então eu chamo um modelo de LLM mais barato, que está configurado via variável de ambiente, o 4-omni, alguma coisa do tipo, tá, galera? E aí aqui eu guardo essa memória dessa seguinte forma. Deixa eu apagar essa memória do outro cache que não interessa mais. E vamos entender aqui o que tem de memória. Ó. Ele vai ter um fato, uma identity role do Diego, que ele é analista financeiro, e uma do Gabs, que é engenheiro de software. Tá? Ele guardou como hashes, tem um embedding também, né, com um prompt que foi gerado por trás, para que o Langcache funcione bem, saiba operar. Né? Então ainda tem qual que é a business unit do cara, qual que é a companhia, né, e quem é a pessoa. Então isso aqui é muito importante, se vocês forem lembrar, é o que está cadastrado lá no Langcache. Né? São esses atributos que eu vou usar como filtro daqui para frente, beleza, galera? Então, se eu chegar aqui e fizer uma pergunta do tipo, qual é a minha função na empresa? Vou fazer para os dois. A resposta do cara vai ser engenheiro de software e a resposta do Diego, né, tem que ser analista financeiro. Beleza, galera. Então, o que a gente vai fazer agora? Né, seguimos aqui, né, com economias, deu um cache hit, beleza. Né, isso aqui tudo bem, é só uma demo, né? E aí vamos colocar agora o 5 aqui, ó. O que significa o termo deploy? E outra pessoa vai perguntar o que significa o termo deploy a nível de... vamos fazer de companhia, né, para todo mundo, porque aí pega os dois aqui, né. Então, se ele perguntar o que significa o termo deploy de um lado, o outro cara tem que estar cacheado. Isso é, obviamente, nem precisaria ser semântico, é a exata mesma pergunta, mas depois eu mostro para vocês no próximo exemplo o que é essa aproximação semântica que eu estava falando, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu tenho uma memória para todo mundo, não tenho uma memória mais pro Diego. Então, eu vou voltar aqui, ó, por pessoa, e vou fazer uma pergunta, ó, o que significa o termo deploy? Ele vai reprocessar de novo, né, vai falar que no contexto de finanças se refere à implementação e liberação de um novo processo, né, e aí, cara, eu não gostei muito dessa resposta, né, então eu vou procurar por deploy aqui no meu índice, full text search mesmo, tá, galera, e vou ver a memória do nosso querido Diego, onde que ele tá, né, no contexto de finanças, ó o Diego aí, ó, então eu vou falar assim, cara, não te interessa não, meu mano. Chamando meu chefe de meu mano. Legal, hein? No meio da demo. E aí, por exemplo, se a gente perguntar de novo, vai estar lá, não te interessa não, meu mano. Né? Você quer saber de deploy, se é DevOps agora, cara? Ou se é de FinOps e tá vindo, ó, tesourar a gente? Pode ser, né? Então, por exemplo, agora vamos para a próxima, né? Eu vou colocar aqui de novo, galera, uma memória por toda a companhia. E aí, por exemplo, ó, eu vou fazer aquela mesma pergunta. O que é aprendizado de máquina para um cara? Né? E aí vocês vão ver que a memória vai estar aqui, né, aprendizado, uma memória só, do Gabriel, né, então, não, da companhia inteira, né, agora eu viajei, né, só coloquei attribute company, aqui tá certo, inclusive. E aí eu vou fazer aqui do outro lado, ops, eu coloquei o prompt errado. Eu vou colocar aqui do outro lado, eita, esse aqui, ó, que é Machine Learning, beleza? Então, ó, se vocês forem ver, galera, a pergunta aqui desse lado está cacheada, né? Já deu um cache hit, o que é aprendizado de máquina. Aqui, se eu mandar para o modelo o que é Machine Learning, ele vai voltar do cache hit, a mesma coisa. Se vocês forem ver, é uma memória só, né? Então, eu poderia colocar aqui, sei lá, uma tag para a gente testar se essa memória está vindo de lá mesmo, né? E aí vai estar lá o Gabs. Beleza, galera? Então, é basicamente essa a ideia da demo de hoje. Vocês poderem entender o Redis como esse bancão vetorial, mas com os APIs muito simples, os clientes muito tranquilos para que você monte um sistema desse. E cada memória tem seu ciclo de vida, tá? Você pode colocar um TTL, nesse caso eu vou limpar aqui, remover as memórias, né? Lá no Redis a gente não vai ter nada. Acabou. Beleza, pessoal? Então a demo